Para vocês que nos visitam, sejam muito bem-vindos. Essa é a Fonte São Paulo. Como você pode ver, hoje nós estamos num lugar um pouco diferente. Se olhar ao lado aqui, nós temos uma paisagem muito mais bonita para apreciar. Dependendo de quem está do seu lado, ainda mais bonita, mas... nós estamos nesse lugar provisoriamente, enquanto nós não podemos usar o outro lado, mas é bom receber vocês aqui. A nossa igreja muito se alegra com a visita e com a presença de vocês aqui. Nós estamos estudando o livro de Tiago, e o livro de Tiago é um livro que desde o seu início ele começa confrontando o nosso coração. Nós vimos que na nossa primeira mensagem, quando começamos a estudar Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4, nós descobrimos que Tiago fala sobre os desafios das provações. Nós vimos que as provações são inevitáveis, elas vão surgir, nós vamos encontrar coisas que são contrárias à nossa vontade, que são diferentes do que nós gostaríamos, que serão provações, são testes da nossa fé, e elas serão inevitáveis e elas serão diversas. Pode vir na forma de um carro que dá ré na sua garagem de maneira inesperada, pode ser uma família que fica doente, pode ser um carro que quebra no caminho da viagem. As provações aqui são diversas. Quais são as provações? O Senhor é perito em usar todas elas para trabalhar em nós o caráter dele. E ele usa essas provações para testar a nossa fé, para nos fazer perseverar com ação completa, mas o objetivo dele não é que as provações nos derrubem, que as provações nos destruam, mas ao contrário, que nós sejamos maduros e íntegros. O caminho da provação pelo qual o Senhor nos faz passar é o caminho da maturidade. Mas a gente sabe que não é fácil passar por isso. Dias de provações, dias de dificuldades são dias difíceis de tolerar. São dias difíceis de enfrentar. E é por isso que o Tiago continua nos ensinando que para enfrentar esses dias difíceis nós vamos precisar de sabedoria. Ainda que o propósito de Deus seja nos fazer como pessoas maduras, sem falta de nada, pode ser que nos falte sabedoria no processo. Muitas vezes nós patinamos, como o Eduardo usou hoje na escola bíblica, a figura de andar numa escada rolante na contramão. Onde a escada rolante desce e você tenta subir. Na nossa imaturidade, às vezes, nós ficamos nesse lugar e nós pretendemos com o nosso esforço resolver os problemas e alguma coisa ali nos falta. A palavra é sabedoria. E o Senhor tem todo o interesse de nos dar toda a sabedoria que nós precisamos para enfrentar os nossos problemas. Ele diz que nós podemos pedir a Deus e Ele vai dar generosamente sabedoria. O que Ele espera é um pedido de fé, um pedido confiante, um pedido que se conforma com a expectativa de alguém que vive com Deus e que vive debaixo da sabedoria, desse processo da soberania de Deus. Mas lendo esses dois textos, nós temos uma certa dificuldade de entender por que é que Tiago escreve isso para aquelas pessoas. Pense por um momento. Ele disse que escreve para pessoas que estão espalhadas pelo mundo. São cristãos que receberam a mensagem do Evangelho e ele escreve, olha, sejam felizes nas provações, busquem sabedoria. Mas que provações são essas que essas pessoas estão passando? Nós sabemos que o que ele nos ensina pode se aplicar para basicamente todas as áreas da nossa vida. Mas qual era a área da vida deles? As dificuldades que eles tinham que fazia com que Tiago escrevesse essas coisas. Na mensagem de hoje nós vamos descobrir que a razão pela qual Tiago escreve o que ele escreveu nesses primeiros versículos aqui é que essa igreja tinha um problema de relacionamento. Essa era uma igreja que na sua provação não sabia como conviver em unidade. Era uma igreja que, em função da sua visão de mundo, ela estava segmentada por questões econômicas e sociais. Observe o que o texto diz. A provação que eles passavam, que o irmão de condição humilde se alegre na sua exaltação e o irmão rico se regozije na sua humilhação, visto que sua riqueza passará como flor do campo, pois o sol se levanta com seu intenso calor, faz secar a planta, cair a sua flor e morrer a beleza da sua aparência, do mesmo modo esvanecerá o rico em seus afazeres. Tiago parece estar dizendo que existe um problema entre aqueles que se dizem irmãos e são pobres, ou aqueles que se dizem irmãos e são ricos. Eles estão passando por uma divisão nessa comunidade baseada em status social.
Ele está olhando para a comunidade em que eles estão vivendo e que, diante das dificuldades e provações que eles estão passando do lado de fora da igreja, do lado de dentro da comunidade, existia uma fratura, existia uma ruptura. Diferente dos problemas que Paulo trata quando ele fala sobre a comunhão e a vida da igreja, em que a diferença era uma questão cultural, uns eram judeus, outros eram gentios, e eventualmente, claro, os problemas entre ser judeu e gentil tinham questões econômicas ocorrendo. Na carta de Tiago, essa ruptura era tão séria que ele precisou dedicar boa parte da sua carta para endereçar esse problema. Observe quantas vezes Tiago vai nos apresentar detalhes sobre esse problema. Ele vai dizer pouco à frente, no capítulo 1, versículo 27, que o modo correto de viver a religião cristã é manter-se puro e imaculado diante do mundo, manter uma pureza, mas cuidar daqueles que são órfãos, que são carentes. E quando nós lemos ordens nas Escrituras, nós temos que entender que essas ordens, elas representam para nós uma mudança de comportamento, mas que para o autor, aquele que escreveu isso, ele estava pensando em um defeito que aquela comunidade tinha. Ele diz, o modo certo de vocês viverem é vocês cuidarem de vocês e da sua santidade, mas também cuidar daqueles que passam necessidades. Vocês precisam fazer isso. O que sugere para nós que talvez eles não estivessem fazendo isso. Um problema econômico. Observe que na sequência, no capítulo 2, versículo 1, ele vai começar a contar uma história de imagine se isso aqui acontece, essa é uma hipótese que talvez tenha acontecido. Entre na reunião de vocês um homem com um anel de ouro e roupas finas e um pobre, roupas velhas e sujas. Imagine que pessoas de diferentes status sociais estão entrando aqui e ele conta uma história para dizer, vocês vão valorizar o rico e vocês vão menosprezar o pobre. Vocês não podem fazer isso. Esse não é o modo adequado de viver a vida cristã. E ele vai dizer à frente, vocês estão desprezando aquele que é pobre. Existe um desprezo entre vocês que é baseado em questões econômicas. Isso não está de acordo com Cristo Jesus. Isso não está de acordo com a verdade do Evangelho. Em Cristo Jesus nós não somos nem ricos nem pobres, nós somos redimidos, irmãos. Mas eles não estavam apenas desprezando. Um pouquinho à frente ele conta a história, uma hipótese de um irmão necessitado que precisa de roupas e alimentos. Ele diz, vá, fique em paz, se aqueça. Não somente desprezando-os, mas eles estavam sendo abandonados, negligenciados. Os irmãos de condição humilde estavam sendo esquecidos nos seus problemas. Por um outro lado, os irmãos ricos poderiam dizer, amanhã iremos para aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos muito dinheiro. Enquanto pessoas da comunidade passavam por dificuldades essenciais, pessoas que necessitavam e careciam de roupa, de alimento, a igreja dividida entre aqueles que viajam, fazem negócios, ganham dinheiro. Não é à toa que, à medida que essa carta prossegue, Tiago vai aumentar o seu tom contra os ricos e dizer, agora ouçam vocês ricos, chorem e lamentem, tendo em vista que a desgraça lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram a sua roupa. Esses irmãos precisavam ser corrigidos. Eles precisavam ser exortados, porque eles estavam tão centrados neles mesmos e nos seus projetos, que eles se esqueciam dos seus irmãos mais simples. É por isso que uma punição é prevista. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude, ele está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Esses irmãos ricos eram opressores. Eles ofereciam um serviço, mas não um salário. Eles ofereciam um meio de subsistência sem prover o pagamento necessário. Essa era uma igreja dividida nesse nível. Uma igreja dividida não por questões éticas, não por questões étnicas,
mas uma igreja dividida por questões socioeconômicas. Essa era a aprovação dos irmãos da carta de Tiago, pelo menos uma delas. E Tiago, de uma maneira muito sábia, ele vai iniciar sua carta dizendo: vocês têm que ter alegria ao passar por provação. E agora você imagina o ceifeiro trabalhando no campo sem ganhar o seu salário. E Tiago está dizendo: tenham alegria, o Senhor está cuidando de vocês. Talvez você está pensando naquela pessoa que elaborou o mês todo na expectativa de receber o seu salário. E ele diz: o Senhor pode dar sabedoria para você enfrentar o seu problema. E agora nós começamos a entender de uma maneira um pouco mais palpável o porquê é que Tiago escreve a sua carta. Quais são os problemas que ele precisa endereçar para essas pessoas. Mas uma coisa que nós vamos perceber é que, no contexto de provação e sabedoria, Tiago vai resolver o problema da divisão dessa igreja, tentando demonstrar o ponto fundamental, o ponto de partida. E o ponto fundamental é esse, que o problema dessa comunidade não era a desigualdade. E aqui, Tiago tem uma mensagem muito oportuna para dizer para nós. Porque nós acreditamos que o problema é desigualdade. Nós somos treinados a pensar que o problema, pelo menos dentro da comunidade, seja causado por diferenças sociais, e não é. É evidente que existam problemas de desigualdade nesse mundo, é evidente que existem grandes problemas de desigualdade na nossa sociedade. Mas quando o assunto é a vida da comunidade, a desigualdade social não é um problema. O problema é que nós trazemos as categorias desse mundo e aplicamos para a comunidade e nós esquecemos quem nós somos. Tiago vai demonstrar que o problema não é a desigualdade social dentro da comunidade, é a identidade. Como é que você se define é o problema? Quem é você antes de qualquer coisa? E observe o que o texto diz, que o irmão de condição humilde se alegra em sua exaltação e o irmão rico se regozije na sua humilhação. E aqui está o grande problema. Nós não estamos ouvindo a respeito dos irmãos, a identidade que eles têm em Cristo Jesus, em comunidade, de viverem em comunidade, sendo irmãos uns dos outros. Ser irmão não era suficiente, a identidade deles estava em ser pobre ou em ser rico. Ser seguidor de Cristo Jesus não era suficiente para eles. Eles precisavam descrever o status social que eles tinham ao seguirem a Cristo Jesus. E quando nós colocamos a nossa identidade nos valores que nós trazemos de fora para a comunidade, quando nós entramos aqui e nós passamos a conviver em comunidade, nós vamos ter problemas de unidade, nós vamos nos dividir. Porque nós deixamos de lado a centralidade de Cristo. Nós deixamos de lado a centralidade da cruz. Nós deixamos de lado a centralidade da salvação. E nós colocamos no lugar aquilo que nos define lá fora. É por isso que Tiago coloca esse texto logo após ensinar sobre sabedoria. Porque nós vamos precisar aprender a ter sabedoria para identificarmos a nossa identidade em Cristo Jesus e priorizarmos a nossa identidade em Cristo Jesus antes de qualquer outra coisa. Não me importa o time que você torce, não me importa o partido que você vota. Quando você entra aqui, na comunidade da fé, você é um servo de Cristo Jesus, e só. Não importa se você mora no Jaguaré, não importa se você mora no Morumbi. Aqui, nós somos seguidores de Cristo Jesus, e nós precisamos ter sabedoria. E Tiago vai nos ensinar 3 importantes lições nesse texto. E essas 3 lições importantes é de como um cristão deve definir a sua identidade. E para fazer isso, ele vai nos oferecer 3 conselhos. O primeiro deles é que nós precisamos de sabedoria. Quando nós estamos experimentando uma situação de pobreza. Quando você é morador de Osasco, lá no Jaguaré,
Você precisa aprender a ter sabedoria para viver lá. E se você não sabe de quem eu estou falando, é de mim mesmo. Eu moro lá no Jaguaré. Eu sei o que eu estou falando. Mas você precisa de sabedoria para ter riqueza. Se você viver no Morumbi, se você viver em um lugar abastado, você precisa de sabedoria para viver ali. Mas por fim ele vai dizer que existe uma sabedoria que para nós, pobres e ricos, deve nortear a nossa vida. E essa sabedoria é a sabedoria que vai nos ajudar a deixar do lado de fora aquilo que pertence ao mundo e a relembrar a centralidade de Cristo Jesus aqui. Mas antes de nós entrarmos nesses aprendizados, vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela clareza da palavra e muito obrigado por estarmos hoje aqui para ouvi-la. Senhor, que nessa manhã o nosso coração esteja aberto para ouvir e receber a Tua mensagem, esteja aberto para ler o texto da Escritura e refletir sobre aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Senhor. A Tua mensagem é confrontadora e nós tendemos a fugir dela, Senhor, quando ela nos aperta, mas que nessa manhã o Senhor segure o nosso coração e nos ajude a entender o que o Senhor tem a nos ensinar para viver nesse mundo, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Vamos observar a sabedoria na pobreza que o autor nos ensina aqui. Em primeiro lugar, vamos tentar entender o que é que o autor quer dizer quando ele diz que o irmão de condição humilde se alegre na sua exaltação. Irmão de condição humilde aqui pode denotar muitas coisas. Humildade é, de fato, uma virtude cristã. Mas nesse contexto, a humildade a que ele se refere aqui não é necessariamente uma postura de caráter contrária ao egoísmo, contrária à soberba. Nesse caso, ele está falando de uma condição de pobreza. Ele usa a palavra humildade para fazer um paralelo com a exaltação de alguém que está sendo humilhado nessa vida, mas é feito exaltado na vida em Cristo Jesus. E nessa humilhação, ele está fazendo um contraste entre uma humilhação que é financeira e uma exaltação que é espiritual. E é esse o contraste que ele quer trazer para esses irmãos de condição humilde. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que existe uma grande tradição das Escrituras em falar sobre pessoas de condição humilde. E palavras similares são usadas no Antigo Testamento, inclusive para descrever pessoas que são oprimidas. Salmo 10, 17 diz o seguinte: Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados, tu reanimas e atende o teu clamor, defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem que é pó já não cause terror. Na voz do salmista, ele está descrevendo alguém necessitado, carente, órfão, que precisa de ajuda. Esse indivíduo é o oprimido, o socialmente oprimido. Nas Escrituras, nós vemos que o problema da opressão social não é um mal recente. Historicamente, o povo de Deus sempre enfrentou esse dilema. Mas um dilema que nós vemos representado e reproduzido no Novo Testamento. Maria, quando ela canta na expectativa do Salvador, em Lucas capítulo 1, versículos 52 e 53, ela diz: Ele derrubou os governantes de seu trono, mas exaltou os humildes. Encheu de boas coisas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Esse contraste entre o governante e o rico, o humilde e o faminto, é muito claro nas Escrituras para demonstrar que existe no plano de Deus a intenção de fazer uma grande reversão e mudar o status de todo mundo. Uma expectativa que Maria tinha de que governantes seriam feitos pequenos, ricos seriam feitos pequenos, pobres seriam exaltados. É nessa tradição que Tiago escreve. É dessa tradição que Tiago retira a sua definição de humildade e pobreza. Gente, como vários de nós, que têm passado por restrições financeiras, têm sofrido opressão de chefes terríveis, têm sofrido com estatutos de empresas que não permitem o seu desenvolvimento, de pessoas que estão trabalhando muito além do que estão recebendo, pessoas que estão sendo oprimidas e injustiçadas no seu ambiente de trabalho,
Pessoas que estão sofrendo por falta do trabalho, porque perderam a oportunidade de ganhar o seu sustento em um ambiente profundamente injusto. Nós conhecemos essas histórias. São essas as pessoas que nós descreveríamos como o pobre ou humilde que Tiago se refere. Gente que está entendendo o sabor amargo da vida, que entendeu que não existe bons pensamentos no mundo que melhore o mau humor do seu chefe ou a proposta de trabalho da sua empresa, que não existe bons pensamentos disponíveis na eternidade para resolver o karma que está acumulado de energias negativas no seu ambiente de trabalho, que você entendeu que lá fora, oprimido, você não tem vez, não tem voz e você não sabe mais o que fazer. Quando Tiago escreve para pessoas humildes, ele escreve para nós, pessoas que estão sofrendo nesse mundo, pessoas rejeitadas, desprezadas, pessoas sem valor. Mas Tiago ele diz um seguinte conselho para essas pessoas, que o irmão de condição humilde ele encontre alegria. Que ele encontre alegria. Lembra como que ele começa essa carta? Tende por motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações. Ele está dizendo para vocês, irmãos de condição humilde, a sua provação é essa. É encontrar satisfação no lugar que não te satisfaz. De encontrar alegria num lugar que te promove tristeza. Encontrar contentamento num lugar que te dá desespero. Essa é a tua provação. De encontrar satisfação nesse lugar. A palavra que Tiago usa aqui, Paulo vai usar em outros lugares e dá a ideia de se gloriar. Algumas traduções trazem desse modo, que você se glorie. Mas se gloriar para nós em português quase parece um pecado. Quase parece a atitude de alguém altivo, soberbo. Eu me glorio nas coisas que eu tenho. E nós vamos perceber que Paulo nunca usa desse modo. Ele usa a palavra, eu me glorio na minha fraqueza, eu me glorio em Cristo Jesus, eu me glorio no meu Senhor. Mas a ideia é, ele encontrou satisfação, alegria, fora dele mesmo. Ele encontrou satisfação no Senhor, não nas suas fraquezas. Ele encontrou satisfação no Senhor, não nas circunstâncias. Tiago diz, se alegrem. Lembrando que nós vamos precisar de sabedoria para encontrar alegria na nossa condição humilde. Nós vamos precisar dessa sabedoria que Deus dá para todos de maneira generosa para encontrarmos alegria nesse ambiente. Se alegre em sua exaltação. É muito legal o contraste de palavras de Tiago. Ele vai dizer o rebaixado, o oprimido, ele encontra alegria na sua exaltação. Para a tristeza do Rodrigo, isso não é prosperidade financeira, não vai ser pobreza, vai encontrar alegria nos dinheiros que o Senhor vai mandar, no Pix errado que vai cair na sua conta, que não vai ser ganhando na Mega Sena, não vai ser ganhando herança da avó. Tiago ele está usando uma metáfora muito importante. Ele está contrastando a pequenez de alguém diante desse mundo e a exaltação que ele tem em Cristo Jesus. As coisas exaltadas do alto pertencem a Cristo Jesus. As coisas exaltadas são aquelas que o Senhor promove, que o Senhor faz. E ele está dizendo para o irmão de condição humilde, você precisa encontrar a tua satisfação em Cristo Jesus. Porque a tua identidade não está no teu trabalho. A tua identidade não está na tua pobreza. A tua identidade não está nas dificuldades que você passa. A tua dificuldade e o teu problema está no fato de que você fez a sua situação financeira a tua identidade. O objetivo é encontrar alegria na tua exaltação em Cristo Jesus. E é aqui que reside a sabedoria.
Aliás, um pouquinho para frente, Tiago vai dizer: ouçam, meus amados irmãos, não foi Deus que escolheu os que são pobres aos olhos desse mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Foi Deus quem fez assim. A exaltação de vocês não está no seu sofrimento, não está no seu momento de hoje, está na expectativa da herança de um reino que não vai ser corrompido, de uma glória que não vai ser desfeita. É ali que reside a minha esperança, é ali que eu encontro satisfação. Porque a minha identidade não é medida pelo meu saldo bancário. A minha identidade não é medida pelo meu carro, pela minha casa, pelo meu bairro. Na vida cristã, essas coisas não são significativas. Elas não definem quem vocês são. Ela não nos define de maneira nenhuma. Ou, em outras palavras, se você mora comigo lá no Jaguaré, pertinho de Osasco, não é ali que nós encontramos a nossa identidade. Jardim Bonfiglioli, né? Onde você estiver, não é isso que define quem você é. A tua alegria não vai ser encontrada aí. Você precisa encontrar satisfação em Cristo Jesus. Não importa quão difíceis sejam as provações. Não importa quão complicadas sejam as dinâmicas da vida. Não são elas que vão nos definir. E se nós quisermos ser sábios na pobreza, nós precisamos entrar dentro da comunidade da fé sabendo que nós não somos menores que ninguém. Que nós não somos mais especiais que ninguém. Que nós não somos mais necessitados que ninguém, porque na comunidade da fé somos todos carentes, pecadores, condenados ao inferno de igual tamanho, resgatados por Cristo Jesus pelo mesmo amor, pela mesma graça e pela mesma misericórdia. Aqui nós somos irmãos. Aqui a nossa identidade está em Cristo Jesus. E é por isso que nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos de sabedoria na riqueza. Com certeza precisamos de sabedoria na riqueza. Nós já vimos que, pelo andar da carta de Tiago, ele tem algo especial para dizer para aqueles que se entendem como ricos. Aliás, eu tendo a pensar que ele começa falando sobre o irmão rico e ele termina falando sobre o não cristão rico, aquele que nem Cristo conhece. Mas olha só o que ele diz, que o irmão rico, essa palavra rico, ela é usada várias vezes no Novo Testamento. E várias vezes ela descreve questões que geralmente evocam imagens de injustiça. Não é somente a pessoa que é abastada, ela é abastada através de um movimento ilícito até mesmo. As parábolas de Jesus conta várias vezes ou usa expressões parecidas com essa. Ele disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Bom, nós estamos falando de alguém que num mundo que vivia de subsistência basicamente, esse homem rico tinha alguém para administrar os seus recursos, ou seja, não é alguém pobre. Não está com nome no Serasa, a conta dele não é na Riachuelo, ele não comprou na Renner para pagar em 12 vezes para pagar as roupinhas das crianças. Esse é o irmão, esse é um cidadão que tem quem cuide do seu dinheiro. A palavra rico geralmente evoca uma diferença muito grande entre aquele que é pobre. Em outra parábola, ele diz o seguinte: havia um homem rico, ele se vestia de púrpuras de linho fino e vivia no luxo dos seus dias. Ele não comprava roupas na Renner. Ele não comprava roupas nas lojas de departamento. Esse é um homem de roupas púrpuras. Púrpura é a cor real, é a cor da realeza, é a cor do dinheiro. No mundo antigo, púrpura era sinal de nobreza, de grandeza. Riqueza é associada com estilo de vestimenta. Algo que é visível, que é notório. Você sabe quando você entra num lugar de gente rica. E você sabe
E quando você entra lá, a sua roupa não combina. Você já teve essa sensação de entrar no JK e falar assim, cara, está faltando alguma coisa em mim? O cheiro do rico é diferente. Quando ele passa, você sabe que ele não comprou na revistinha o perfume. A riqueza evoca, ela aparece. E várias vezes no Novo Testamento nós vamos ouvir mensagens do Senhor Jesus e do Senhor contra pessoas assim. O Senhor vai ser duro com as pessoas que são ricas. Mas ele nunca quis dizer com isso que o problema era a riqueza. Ele nunca quis dizer com isso que o problema é o shopping que você frequenta e o perfume que você usa. O problema sempre foi o coração do ser humano. Tanto é que uma vez ele entra na casa de um homem rico chamado Zaqueu. E esse homem, ele entende o que é ter a identidade dele em Cristo Jesus. Ele entende o que é verdadeira salvação. E um homem opressor, rico, ladrão, tranqueira, decide resolver acertar a sua vida e restituir quem ele roubou. Jesus Cristo olha para ele e fala, aqui teve salvação. Não é porque esse homem pôs a mão no bolso, é porque Deus pôs a mão no coração dele e ele pôs a mão no bolso. O Senhor tratou esse homem. O rico, para o qual Tiago escreve no seu mundo, era esse homem de poder, essa pessoa de status, grandeza, e que encontrava nos seus pertences e na sua posição a sua identidade. Ele encontrava a sua segurança, ele encontrava a sua vida definida por isso. Mas a proposta de Tiago para ele é a seguinte: irmão rico, você vai ter que encontrar alegria, você vai precisar se regozijar, se glorie. É o mesmo mandamento para o pobre. É a mesmíssima expressão, mesmo verbo sendo usado 2 vezes. Se alegra, se regozija, se glorie. Existe um lugar de glória, existe um lugar de satisfação. Mas o irmão rico vai precisar aprender a encontrar alegria na sua humilhação. Enquanto o irmão pobre encontra alegria na sua exaltação em Cristo Jesus, o irmão rico precisa encontrar alegria na sua humilhação. E da mesma maneira que acontece com o rico e com o pobre, em que ele fala sobre questões econômicas de implicação espiritual, Tiago fala da riqueza financeira, econômica desse mundo, mas a sua humilhação não é a venda dos seus bens. Ele não está dizendo, sejam São Francisco de Assis, joga tudo para o lado, joga tudo para cima e vai embora. Não, ele não está dizendo esse não é o ponto dele. Ele está dizendo que existe uma humilhação desse indivíduo na fé, que quando ele encontra a sua identidade em Cristo Jesus, ele entende que ele não é melhor do que ninguém. No trabalho, as pessoas podem chamar ele de doutor. Na igreja, ele é irmão. Ele pode ser chefe do departamento, dono da empresa, responsável pela América Latina, faz reuniões em 3 idiomas. Na igreja, ele é irmão. Porque a identidade dele em Cristo Jesus faz com que ele aqui dentro entenda o lugar dele como irmão. Ele não pode trazer as categorias de fora para dentro. Ele não pode trazer as categorias e os funcionamentos do seu universo para dentro da comunidade cristã, porque aqui dentro só tem um Senhor. Aqui dentro só tem um Rei. Aqui dentro só tem lugar para um Senhor. Não somos nós. Aqui nós somos irmãos. Nós vamos encontrar a nossa satisfação em sermos humilhados aqui. Porque é aqui que o Senhor vai tratar o nosso ego. Na comunidade da fé, nós não somos nada além de irmãos uns dos outros. Aliás, se você voltar para o Novo Testamento, a nossa identidade de humilhação é apresentada por todos os lados. Paulo vai dizer o seguinte: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo.
Cuide cada um não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Esse é um excelente lembrete para o irmão rico. Porque o irmão rico demasiadamente cuida dos seus próprios problemas. Mas ele tem que cuidar dos outros. E ele tem que considerar os outros superiores a ele mesmo. E para fazer isso e para viver isso precisa de muita sabedoria. Porque nós gostamos de trazer as nossas credenciais. Nós gostamos da frase, você sabe com quem você está falando? Nós gostamos de importar esses elementos que pertencem à sociedade e ao mundo e tentar fazer isso funcionar dentro da igreja. Não é esse o caminho. A sabedoria do Senhor é que nós precisamos encontrar a nossa satisfação nele. E os irmãos ricos encontrar alegria na sua humilhação. Porque aqui nós não somos melhor do que ninguém. Colossenses, Paulo vai dizer, portanto, como povo escolhido, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Essas são marcas do cristão. São marcas daquele que segue a Cristo Jesus. São marcas daqueles que têm a sua identidade no próprio Senhor. Pedro vai dizer, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe ao orgulhoso, mas Ele concede graça aos humildes. Curiosamente, esse é um dos versos mais citados nas Escrituras. Deus se opõe ao orgulhoso, mas concede graça ao humilde. Deus não gosta de gente soberba. Ele não gosta de fazer gente soberba prosperar. Ele não gosta de andar com esse tipo de gente. Na comunidade da fé, Ele não quer ver gente assim. Sejam humildes. Esse é o chamado do Senhor. Até porque, para os ricos, Tiago se dá o direito de se explicar um pouco melhor. Parece que para o pobre, o irmão pobre, a exortação tinha sido dada. Mas o irmão rico precisava de um pouquinho a mais. Ele diz o seguinte, visto que a sua riqueza passará como a flor do campo. O irmão rico ele tem uma labuta maior que o irmão pobre. Não é somente encontrar a sua identidade em Cristo Jesus. Ele precisa encontrar a sua segurança no Senhor. O irmão rico ele tem aquilo que nós chamamos de plano de saúde bom. Ele tem uma série de seguranças. Ele paga a segurança do bairro. Ele paga a segurança do seu imóvel, dos seus bens. Ele compra eletrônicos com o seu seguro estendido, não só de 1 ano, mas 2 anos. Porque ele acredita que os seus recursos vão lhe servir por segurança. E, portanto, ele não precisa depender do Senhor, como irmão pobre. Ele acredita que se ele tiver recursos suficientes, a segurança da sua família está garantida. Como se não existissem problemas, por exemplo, como de assalto a pessoas ricas. Como se o número de incidência e de sequestros nessa cidade geralmente não está ligado a pobre. Lá no Jaguaré o pessoal sai para fazer sequestro. Lá dentro ninguém sequestra muito. Porque não dá para pagar o sequestro com vale-refeição. Existem perigos maiores para quem vive com mais recursos. E nós criamos as nossas fortalezas, nós construímos os nossos castelos. Mas nenhuma dessas coisas é segurança de fato. Sabe por quê? Porque a sua riqueza vai passar como a flor do campo. Ninguém pode garantir para você quando que a sua fonte de recursos vai acabar. Ninguém pode garantir para você que a sua fonte de recursos vai durar para sempre. Faz um investimento errado. Toma uma demissão. Sofre um processo. Um roubo. Onde estará a tua segurança? Visto que a sua riqueza passará como a flor do campo. Vai passar. As seguranças produzidas pelos recursos dessa vida são efêmeras. Nós não temos controle sobre isso. Se a gente for honesto, a gente não tem nem segurança de verdade. A gente paga porque a gente não acredita na segurança que tem. E eu nem estou dizendo para você não ter essas coisas.
Nem estou dizendo para você que é errado ter essas coisas. Só estou lembrando que Tiago está dizendo que se a sua segurança estiver aí, você colocou a sua segurança no lugar errado. Você apostou no lugar errado. Talvez o irmão humilde, na sua vulnerabilidade, ele não tenha outra opção. Talvez ele não tenha precisado ser lembrado que a sua riqueza passará como a flor do campo, porque para ele a flor já murchou faz tempo. Mas pelo menos essa lição ele já aprendeu. Os recursos não duram para sempre. A segurança fundamentada nesses recursos não duram para sempre. O irmão rico precisa encontrar alegria na sua humilhação na comunidade e precisa sabiamente encontrar sua segurança no Senhor. Porque é assim que nós vamos viver com sabedoria para as nossas provações. Nós temos provações diferentes na vida e não tem problema. Mas nós não podemos importar as categorias desse mundo para a vida da comunidade. E nós não podemos fazer com que essas categorias do mundo dividam a igreja aqui dentro. Aqui nós somos irmãos. Cristo Jesus é o nosso centro. E nós não queremos ser divididos por nada. Porque a nossa devoção a Cristo Jesus é anterior a todas as coisas. O irmão pobre encontra alegria na sua exaltação. O irmão rico na sua humilhação. Mas aqui nós encontramos Cristo, que nos coloca no nosso lugar. Mas existe um terceiro elemento que Tiago quer nos ensinar. Existe uma sabedoria nesse texto que não é só para o rico e não é só para o pobre. É uma sabedoria que é para a vida. Essa sabedoria para a vida que nós precisamos olhar aqui é uma metáfora de Tiago. E Tiago escreve uma metáfora muito bonita. Ele vai descrever o seguinte: o sol se levanta com seu intenso calor. Ele seca a planta, faz cair a sua flor, morrer a beleza da sua aparência. Ele está desenhando para nós com palavras. Ele fala: eu queria levar você para a Palestina, onde o sol escaldante tende a queimar as plantas. Eu quero que você se lembre daquela flor bonita que eventualmente nós encontramos entre a nossa vegetação mais cerrada, que com dificuldade floresceu, mas ali ela está, bonita, cheia de cores. Mas ela é linda daquele modo dela, mas é basicamente um deserto em volta dela. Mas ela está ali. O sol vai se levantar. A intensidade do seu calor vai fazer morrer a planta. Vai fazer cair a flor. Vai fazer murchar a beleza da sua vitalidade. Tiago não está falando sobre a nossa vida, em que nós vamos florescer e um dia vamos murchar. Como eventualmente Isaías faz com a mesmíssima imagem. O que ele quer dizer é que a nossa vida e a beleza da nossa vida, tal como medida por esse mundo, pelas nossas riquezas, pelas nossas roupas, pelas nossas maquiagens e perfumes, pelos nossos tratamentos de cabelo, pelos nossos sapatos, pelo nosso carro, pela nossa moto, todas essas coisas, elas vão passar. Elas são efêmeras. Se você já viu foto dos seus pais, quando eles estavam bem, e você vê quão ridícula era a roupa que ele usava, lembra que é a mesma coisa que o seu filho vai fazer com você daqui a alguns anos. Porque até a beleza que você achou que você tinha, quando você tinha, se é que você teve, vai passar. Tem gente que foi agraciado em nascer pelo menos bonito. Tem gente que se arruma. Tem gente que, como eu, tem que lidar com o que restou. A beleza dessa vida vai passar. E nós precisamos dessa sabedoria para vivermos hoje. Sabe por quê? Porque nós vivemos fascinados por essa beleza. As nossas mídias sociais nos fascinam. Os filmes nos fascinam. As histórias de conquista nos fascinam. Quando nós vemos a história de alguém que saiu do nada e de repente é dono da empresa, nós falamos, é essa trajetória de vida que eu espero para mim.
Porque eu quero que a beleza da minha vida seja medida pela beleza desse mundo. Eu quero que a alegria da minha vida e a minha satisfação seja como stories de quem viaja para a Itália. Você vê que os filtros deixam tudo um tom mais pastel, tudo fica maravilhoso. Que venha com aquela musiquinha do Instagram, por favor. My life be like, É assim que eu quero a minha vida. É nesse o padrão de beleza, de status que eu quero para mim. É para isso que eu trabalho, é isso que eu labuto, é para isso que eu abandono minha família em casa. Porque, afinal de contas, se eu não fizer todas essas coisas, como é que eu vou dar segurança para eles? Como é que eu vou dar viagem para eles? Como é que nós vamos tirar fotos bonitas para postar no Instagram? Como é que nós vamos contratar um fotógrafo para ir com a gente na nossa viagem? Nós comparamos a nossa vida com essas coisas. Mas essas coisas são efêmeras. Elas vão passar. Nós precisamos de sabedoria para não permitir que essas coisas mudem a nossa identidade. Porque ele vai dizer o seguinte: o sol se levanta e faz secar. Não é somente que seca. Não é somente que as coisas acontecem. Na metáfora de Tiago, é o próprio Deus quem se levanta para fazer secar a beleza da planta. É Ele quem age para que aquilo aconteça. Na sua soberania, é Ele quem inicia esse processo de desintegração. E Ele lembra a cada um de nós. Esse é o rico dos seus afazeres, ele vai desaparecer, ele vai sumir. Esvanecerá pode ser uma palavra para morrer, deixar de existir, sumir, deixar de ser importante. E nós vemos isso acontecendo. Famílias de muito dinheiro, que perderam os seus recursos ou passaram a vida brigando por sua herança e terminam com uma casa abandonada, com uma senhora do lado de dentro, sendo foco de podcasts, porque passa. O poder e a beleza passam. Famílias que vieram do dinheiro e terminaram sem ele, passa. Esse não pode ser o nosso alvo de vida. Esse não pode ser o nosso modo de viver. Sabe por que esse não pode ser o nosso modo de viver? Porque o Senhor diz que nós vamos esvanecer nos nossos afazeres. E se você prestou atenção, o que Tiago fala aqui é muito parecido com o que ele fala para a pessoa de mente dividida no versículo 8. Vocês já viram isso? Não pense a pessoa que pede, duvidando do Senhor, que ele receberá alguma coisa. É gente de mente dividida. Ele é instável em tudo o que faz. A pessoa sem sabedoria, ela é instável no que ela faz. E a pessoa sem sabedoria, que faz da beleza dessa vida o alvo da sua vida, ela vai fracassar em tudo o que ela faz, porque ela não tem a sabedoria divina para enfrentar as situações de vida. Tiago está nos lembrando que nós não podemos servir dois senhores. Ter a mente dividida é servir a dois senhores. Ele lembra que a nossa comunidade é centrada em Cristo Jesus e nós só podemos servir a Ele e nada mais. Nós precisamos abandonar os desejos imaturos da vida lá de fora, de medir o nosso valor baseado nas nossas conquistas e nas nossas viagens, e de encontrar o nosso valor em Cristo Jesus, no nosso pecado e na nossa redenção em Cristo Jesus. Respondendo à pergunta, então, como um cristão deve definir a sua identidade? O cristão deve definir a sua identidade com sabedoria, enquanto ele passa pela pobreza, com sabedoria enquanto ele experimenta a riqueza e com sabedoria na vida de modo geral. Nós não podemos deixar esse mundo ditar quem nós somos e o que nós devemos buscar. Nós devemos aprender a encontrar satisfação em Cristo Jesus, antes de qualquer coisa. Porque quando nós nos juntarmos aqui, para sermos igreja juntos, aqui não tem doutor, senhor, aqui não tem dono, aqui tem irmão. Aqui nós somos irmãos uns dos outros. Aqui nós somos família. E em Cristo Jesus, é aqui que nós vamos encontrar a nossa satisfação como comunidade. Vamos orar?